E terceiro episódio do documentário BBB. Para quem não assina a Globoplay, eu tô fazendo um resumão aqui do episódio. Sendo que eu vou falar aqui com vocês, vou dar informações do segundo episódio que ficou faltando. Informações muito relevantes, porque é o último quadro que eu acabei não falando as informações desse quadro. Esse documentário BBB, ele é muito importante para a gente saber o quanto um programa de televisão influenciou no comportamento da sociedade ao longo dos anos. E o fato dele estar atravessando 25 anos, gente, é mais que Grey's Anatomy. Então, é um programa de TV aberta, não de TV paga, e que realmente as pessoas têm acesso ao que podem ver, algumas partes, né, alguns recortes, e as pessoas se influenciam sim a sociedade fica influenciada pelo programa. Na parte do segundo episódio que eu não falei, foi a parte que a Manu Gavassi ela inovou totalmente o jeito dela participar na edição. Ela gravou vários vídeos, ela acompanhou as cores de vestimenta dos vídeos que ela programou para serem postados, e ela foi uma participação muito marcante, porque o comportamento que ela apresentava era todo planejado, era todo influenciado. Então ela inovou muito e cresceu muito na sua carreira pela maneira que ela atuou no BBB. No último episódio, que é o episódio número 2, aquele episódio de violência contra a mulher, ele ficou tão marcante que eu acabei esquecendo de falar sobre essas outras coisas. Mas desde o BBB, acho que 17 ou 18 para frente, toda a edição ela teve um tema para ser debatido pela sociedade. A Manu Gavassi, ela levantou a bandeira no BBB que ela participou, da sororidade. E aí começou-se a pesquisar essa palavra e o seu significado, que na verdade é a identificação de uma mulher com a outra e a não difamação, manter o companheirismo de mulher para mulher e não haver aquelas brigas de ego que existia muito nos anos 90, que tinha até um funk que falava Fiel e a do Lar, eu não me lembro. Existia essa competição de mulher com mulher, e isso não deve existir. Deve existir sim a sororidade, que é o companheirismo e a empatia que você sente por uma outra mulher. Hoje em dia existe o fenômeno dos cortes de vídeo, e as pessoas acompanham o BBB pelos outros aplicativos e outras mídias. Então elas pegam aquele determinado ponto daquele programa e a discussão é gerada a partir daquele ponto específico. E isso é um fenômeno também dos últimos 10 anos. Na edição que o Gil do Vigor participou, começou-se a discussão a respeito da bifobia, que o rapaz realmente, por ter sido demonstrado que ele era bissexual, ele foi execrado, foi discriminado, ele não aguentou a pressão social e pediu para sair, que foi o Lucas Penteado. E agora sim eu vou falar do terceiro episódio. O terceiro episódio fala da seleção dos brothers, né? Que antigamente eram pessoas convidadas, nos primeiros, acho que 10 anos, foram pessoas convidadas, nos primeiros 5 anos, eu acho. Depois eles começaram a dividir, depois eles começaram a colocar só pessoas da sociedade. Mas no fundo a gente sabe que para a pessoa ser chamada ou convidada, ela tem que ter uma notoriedade, né? Uma relevância. E aí mostrou o Fernando Fernandes, que ele participou da segunda edição do BBB, e ele era um cara muito bonito, modelo, maravilhoso. E quando ele sofreu um acidente, alguns anos depois,
ele não se sentiu tão pressionado a ter aquela pressão do seu corpo sendo julgado. E aí ele se sentiu livre para ocupar espaços que as pessoas com deficiência não ocupavam, mas na verdade, esse é um pensamento meu. Ele tinha essa segurança porque ele era uma pessoa já aceita pela sociedade, então ele já não se importava de ocupar lugares de deficiente. Eu tenho um outro vídeo no outro canal, vou botar o link aqui na descrição, que fala que você tem 3 maneiras de se tornar deficiente: nascendo, se tornando, ou quando você tem uma doença degenerativa, que você vai se tornando um deficiente aos poucos. Ele ocupou esse lugar de atleta, de fazer várias aventuras, isso na minha opinião, porque eu acho que ele já era aceito na sociedade como uma pessoa bonita, e ele ocupou outros lugares de deficiente, coisa que não acontece com deficiente, que ele nasce deficiente, né? E aí, outra questão que a gente também não sabia, a Juliana Alves, ela já era amiga de Sabrina Sato, quando elas entraram na edição do BBB 2, eu acho, 3. A Juliana Alves, ela levantou muitas questões sobre racismo, sobre o reconhecimento negro naquela época, só que ela não teve a aceitação da pauta porque a sociedade não estava pronta, não estava preparada para aceitar as pautas que ela trazia naquela época. No BBB 11, a gente teve a presença da Ariadna, que foi a primeira pessoa trans a participar do BBB, que foi no BBB 11. E aí ela foi a primeira eliminada, mas ela nunca foi esquecida. Por quê? Porque a sociedade também não estava preparada para aceitar uma pessoa trans, como o Brasil ainda é, infelizmente, uma sociedade que mata pessoas trans somente pelo fato delas existirem. Eu acho que isso tem que acabar de qualquer maneira. Ela falou que, na entrevista, né, que ela já se sente uma pessoa vitoriosa, porque ela é uma pessoa de mais de 40 anos, e a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, o que muito me assusta, porque minha filha já tem 20 anos e ela também é uma pessoa trans, e me dá muito medo isso das pessoas matarem as pessoas trans somente por elas existirem. Isso é medonho, isso é apavorante, isso é uma coisa que a sociedade também tem que acabar. A gente tem que melhorar muito como pessoa, né? Mas aí foram essas pautas que foram levantadas no documentário. Falou sobre a VTube, sobre a vida que ela começou a levar depois do BBB, e o fato dela viver com outro ex-BBB e tal, e elas terem um filhinho e viver a vida dela toda pública. E aí as transformações que houve na vida dela, por ela ser uma pessoa tão jovem também, quando participou, né? Bem no finalzinho do episódio, teve a questão do Lucas Penteado falar a questão do fato de desviver, porque quando ele saiu da casa, ele teve muito esse impulso, e muitas pessoas também que sofrem preconceito pela sua sexualidade também têm esse impulso de desviver, entendeu? E aí foi muito sério, porque ele também falou da questão da Carol Conká. Foi desproporcional o tamanho da violência e da discriminação que as pessoas direcionavam, né, o hate para ela de uma maneira absurda. Eu confesso que eu também fiquei chateada com ela, mas também achei, principalmente depois de ter visto o documentário da Carol Conká, que foi realmente desproporcional isso com a pessoa. Mas, assim, fiquei muito feliz de perceber que isso também, apesar de ter sido uma coisa ruim, horrível, o hate é uma coisa execrável, mas que isso trouxe uma modificação no comportamento dela em relação às outras pessoas e à sociedade. E por fim, a última parte foi a Lady Ellen, falando que quando ela jogou as roupas da Davi na piscina, ela também sofreu um racismo, um
hate muito grande, mas já foi fora do jogo, foi nas redes e foi muito depois de que ela saiu. Então isso foi também desproporcional, não só na visão dela, mas na minha também. E o documentário acabou aí. Esse foi o fim do terceiro episódio do documentário BBB. Eu vou estar aqui trazendo para você informações dos próximos episódios. E eu acho que esse documentário BBB foi muito legal, porque muitas pessoas desconhecem coisas que aconteceram nos primeiros BBBs, né? A sociedade tem uma memória de 2010 para cá. Então, os BBBs, os primeiros BBBs, foram assim, tinham argumentos muito ruins e tal. E quando você vê acontecer, você se questiona, às vezes até o seu próprio comportamento. Então, eu acho muito legal falar sobre isso, lembrar-se disso. E é isso, gente. Depois eu trago o próximo capítulo, o quarto episódio, tá? Um beijo, tchau!